Seja bem-vindo ao podcast Pais que Inspiram. O Ministério Público do Estado do Piauí, pelo seu Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, SQVT, neste mês de agosto, apresenta o podcast Pais que Inspiram. Como forma de valorizar a paternidade, trabalhar com os desafios e celebrar a paternidade responsável. Neste episódio, vamos conversar com dois integrantes do MPPI sobre o que significa ser pai quando a vida traz desafios inesperados, diagnósticos, responsabilidades intensas, dúvidas e, ao mesmo tempo, descobertas e crescimento. E ainda mais, como conseguir conciliar a família e as responsabilidades do trabalho. A paternidade é uma jornada de presença e, mais do que frases feitas, ela se constrói em silêncio, em atitudes e muitas vezes na superação diária. Convido vocês a ouvir com atenção e respeito as experiências, vivências, testemunhos que vamos compartilhar com o promotor Roberto e o servidor Humberto. Para além de respostas, queremos abrir este diálogo por meio de uma conversa leve, real, que vai além das nossas funções profissionais e abraça nossa vivência pessoal e familiar. Bem, sou Eni Marcos Vieira Pontes, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Tenho um filho adulto, Matheus Bandeira Pontes, e eu tenho para falar com vocês a minha experiência de vida e a experiência como pai. Casamos muito cedo, eu e a Anaíde, ela com 21 anos de idade e eu com 24 anos de idade. Logo depois, 2 anos depois, tivemos o Matheus. Desafios enfrentados durante essa jornada, principalmente no início do casamento, em que, pelas inexperiências em alguns pontos da nossa vivência, e também nos deparamos em seguida com dificuldades financeiras. Tentamos superar e superamos. Hoje estamos com 35 anos de casados e Matheus com 33 anos, profissional da engenharia civil e atualmente concursado no estado do Pará, fiscal de tributos. E assim, a nossa vida foi intensa, está sendo intensa e com muito amor e responsabilidade. É dessa forma que nós encaramos a vida, priorizando a família, dando muita atenção ao filho que nós temos, que é Matheus. Matheus foi um presente de Deus que nos agraciou. Somos muito abençoados. E o amor impera em toda a nossa relação. É isso. Humberto, Roberto, estamos aqui, queremos ouvi-los. Nos passe a experiência de vida de vocês como pais neste momento de conversa através desse podcast. Roberto, fique à vontade, Roberto. Eni, demais que nos assistem e nos ouvem. Meu nome é Roberto Monteiro Carvalho, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Piauí. Tomei posse no cargo em janeiro de 2017. Nessa oportunidade eu já era casado com a Isabela, minha esposa. Já tinha meus 2 filhos, né? O João Miguel e a Gabriela. A Gabriela, quando eu cheguei aqui em janeiro, ela ia completar, já ia completar 4 anos. O João Miguel tinha 7 meses. E foi um desafio inicial, porque nós somos de São Luís do Maranhão, não temos familiares aqui no Piauí. E o João Miguel era bebê, a Gabi também muito pequena. Lá em São Luís eu era oficial de justiça, morava em São Luís, ou seja, todo dia eu tinha uns contatos tanto com minha esposa quanto com os meus 2 filhos. E ao vir para cá, né, logicamente, ao tomar posse e entrar em exercício, fui para uma comarca distante de Teresina, e minha família ficou radicada aqui por causa das necessidades pessoais, familiares, enfim. E nesse meio tempo houve um certo rompimento, né, desse contato diário com os meus filhos, principalmente com a Gabi, que já era maiorzinha, que eu levava para a escola em São Luís, buscava, tinha aquele contato já mais próximo dela. E
Mas aí o tempo foi passando, né? Um ano depois, o João Miguel com um pouco mais de um ano e, na verdade, tinha 1 ano e 8 meses, né? A gente percebeu alguns comportamentos dele que a gente não via, né? Quando Gabriela também tinha essa idade. Então, eu mesmo e a Isabela, nós acabamos que tivemos, né? Esse olhar, vamos dizer assim, sensível, né? Para essa situação. E nós mesmos, né? Por nós, procuramos entender, né, alguns comportamentos do João Miguel, e a gente procurou uma profissional, né, em Teresina, e que nos foi orientada a começar uma intervenção, né, com o João para melhorar alguns comportamentos que então ele tinha. Ainda não havia nenhum tipo de diagnóstico fechado, né? Então daí a gente já passou, né, a fazer essa intervenção com o João e que perdura, né, até hoje, né, essas intervenções. Logo depois ele foi diagnosticado, né, com o transtorno do espectro autista, mas isso para a gente acabou sendo, por exemplo, a gente foi um marco, né, a gente acabou dali, a gente já tinha mais ou menos uma suspeita, que foi confirmada depois, e daí nossa única missão e intuito foi, logo em seguida, desde a primeira intervenção da médica, já foi procurar ajuda, o auxílio ao João Miguel. Desde o primeiro momento foi nesse sentido. E quanto a Gabi, né, a Gabi ela uma criança um pouquinho mais velha, e a gente procurou também dar um suporte para ela quanto, né, a nossa nova vida aqui no Piauí, já que ela já tinha um entendimento maior, né, do que tinha acontecido na vida dela, que tinha mudado de escolinha, os primos, os parentes, as avós não estavam mais tão próximos como eram antes, e aí a gente foi, com o passar do tempo, tendo essa missão também como pai, eu, né, e a Isabela como mãe, para que nossos filhos pudessem desenvolver a vida deles, né, da melhor forma possível. Em breve resumo, é isso, né, da nossa parte, como pai, mas a gente ainda vai conversar mais um pouquinho, aprofundar essas questões com o passar aqui desse podcast. Foram muitas mudanças, né, Roberto, para toda a sua família. Sim, sim. Desde a mudança de trabalho minha, mudança de cidade. A Isabela, minha esposa, é advogada, né? Ela tinha um emprego lá, era um cargo comissionado lá em São Luís. Teve que abandonar o cargo para vir na época, né? E quando chegou aqui, teve que dar uma atenção maior à nossa família, né? A mim, que estava indo, né? Eu ia para o interior, passava a semana, ficava os finais de semana, e ela ficava, né? Sem parentes aqui, sem uma rede de apoio, ficava aqui tomando conta, né, das duas crianças, vamos dizer assim, né? Mais próximas, eu à distância ali, ajudando no que podia, e ela aqui. Então foi bastante mudança, né? Tanto para os adultos também como para as crianças. Certo. Obrigado, Roberto. Agora vamos escutar um pouco a sua experiência de vida como pai, tá? Humberto, servidor do Ministério Público. Fica à vontade, Humberto. Me chamo Antônio Humberto, sou servidor do Ministério Público concursado desde 2012. Tenho um filho de 11 anos e desde os 3 anos eu venho cuidando dele a maior parte do tempo. Né? Tive um casamento que não deu certo e tive que, aos poucos, ir cuidando cada vez mais dele. As atribuições foram crescendo à medida que ele foi crescendo também. Porque ser pai não é só levar para o colégio, não é só levar para o dentista. Tem as conversas que vão ficando cada vez mais complexas à medida que a criança cresce. E um desafio que foi bem grande, porque inicialmente eu queria cuidar dele sozinho, porque logo foi durante a pandemia que eu comecei a cuidar dele. Não tinha lugar para sair, não tinha outras coisas. A gente ficava só dentro de casa, nós dois. E eu comecei a me sentir pesado, cansado, sobrecarregado, desgastado, porque não é fácil cuidar de uma criança pequena. E tive muito apoio da minha psicóloga, fazia terapia na época, e ela me aconselhou a não me esquecer de mim, cuidar do meu filho, mas não me deixar de lado. E comecei a
me cuidar, fazer coisas que eu gostava. Comecei a academia, nutricionista, comecei a fazer uma série de autocuidados. E isso me trouxe uma melhoria de vida que me possibilitou cuidar melhor dele. E hoje, essa caminhada para cuidar dele já está mais leve, já está mais tranquila. Não só pelo crescimento dele, mas também pelo meu crescimento. Hoje eu estou num relacionamento, minha namorada tem filhos pequenos. E os filhos dela, o pai dessas crianças, faleceu durante a pandemia. Os filhos não tiveram quase contato com os pais, com o pai. E, sem querer, eu tinha planos até de adotar uma criança, um irmãozinho para o meu filho, né? Mas quando eu conheci ela com essas 2 crianças pequenas, acabei já adotando. Foi um caminho não planejado, mas que está muito bom, muito certo. Que bom. E é isso, inicialmente, né? Certo. É assim, eu queria de vocês, nesse instante, saber das dificuldades, aquelas dificuldades duras e aquelas que não conseguiram ainda superar como pais. Assim, dificuldades toda dessa trajetória, né, depois que chegamos aqui, várias dificuldades com relação a poder ter uma rede de apoio, né? Como nós não somos, não temos parentes ou familiares em Teresina, então a gente até construir, né, uma rede de apoio, seja através de colaboradores, seja também até com amigos, né, que nós temos hoje, que nos dão suporte, né, em algumas situações que necessitamos. Houve também uma dificuldade na época, né, falando do João Miguel, acerca do início do tratamento, né, com as profissionais. Mas tudo era novidade, né? Novidade para a gente, novidade também na época, em 2017, apesar de já ter se falado sobre o transtorno do espectro autista, mas ainda o campo de profissional ainda hoje é mais amplo, na época ainda era um pouquinho mais reduzido. E a gente teve um pouco de dificuldade com relação a isso, né? Mas com o passar do tempo foi se superando. E também com relação à Gabriela também, que é minha outra filha, ela se adaptou, né, na escola, fez novos amigos. Então hoje em dia a gente até brinca com ela que ela não quer mais, né, sair de Teresina, ela quer ficar na escola que ela está, ela já tem um ciclo de amizade. Então a gente acabou superando. Como pais, a gente todos os dias a gente tem dificuldades, né, desafios diários, seja com questões de saúde, seja com questões educacionais, seja com as questões do dia a dia do relacionamento. Mas eu acho que o amor, né, que a gente tem pelos filhos faz com que a gente supere, né, esses desafios ou transponha, né, faça a transposição desse desafio sem que isso afete, né, a paternidade, nem a convivência com os filhos. E também, como o Humberto falou, a gente precisa também de se cuidar, né? A gente, para cuidar dos outros, a gente precisa se fortalecer, né? Então, eu e a minha esposa Isabela, a gente sempre teve também essa visão de poder a gente se cuidar para poder ajudar nossos filhos na educação, na saúde, enfim, no lazer deles, enfim, para a vida cotidiana de todos nós. Perfeito. E você, Humberto? O desafio maior no início dessa jornada, quando o Rafael era pequeno, era tentar dar conta de tudo. Eu queria ser perfeito. Eu achava que não tinha direito de cansar, que não tinha direito de ficar impaciente. Eu achava isso. Mas isso não é bom. A gente cansa, a gente precisa de descanso, a gente precisa de um sossego. E se a gente não buscar apoio, numa rede de apoio, a gente não consegue. A gente cansa e acaba, consequentemente, não cuidando bem do nosso filho. E é aí que a gente vira a chave, a gente se cuida e a gente muda aquela prioridade de achar que a gente tem que se anular. Não, a gente tem que crescer de forma igual. Nosso filho cresce, a gente também cresce, a gente também aprende coisas novas. E a gente consegue viver bem dessa forma.
Muito bem, Humberto. Eu queria saber de vocês o lado surpreendente. O que aconteceu nessa jornada que surpreendeu vocês positivamente? Novas descobertas, novas possibilidades de vida, tá? Novos caminhos na vida de vocês. Eu queria que vocês nos trouxessem alguma experiência nesse sentido. Pronto. É a paternidade, né? Assim, a gente quando é solteiro, né, tem uma vida, né? Depois que casa, também muda alguns hábitos, né? Porque já passa a compartilhar a vida com outra pessoa. E depois que tem os filhos também, aí mesmo é que a gente tem a readequação, né, de algumas prioridades, de algumas modo de viver, no sentido de que a gente ali não é mais sozinho, né? Tem uma esposa, tem uns filhos que a gente precisa conciliar também tudo isso, né? Nossa individualidade, mas também a nossa convivência com nossa esposa, né? A nossa vida de casal e também conjugar isso tudo com os filhos, né? Ter o nosso momento pessoal, ter um momento com nossa esposa e ter um momento com os filhos, né? E ainda o trabalho, né, Nick? Nosso trabalho muita demanda, né, na nossa atuação. Então, isso a gente tem que estar bem sintonizado. E isso foi, quanto à surpresa que eu tive, foi esse desafio de tentar conciliar tudo isso, né? A demanda de trabalho, com viagens, né, principalmente no início da carreira, enquanto eu estava mais longe de Teresina, com a vida de casal com minha esposa, com a vida juntamente com ela e as crianças. Então, eu também, Humberto, eu tinha essa cobrança comigo, né, de tentar ser o melhor em todas essas situações. E acabou que a gente vai com o tempo amadurecendo e vendo que a gente tem que, né, logicamente, conciliar isso tudo, mas de uma forma que a gente também não se prejudique tanto fisicamente, mentalmente, para que a gente possa, quando sobra o tempo e tem a necessidade, a gente poder conciliar. Então, eu acho que essa questão de conciliar tudo isso foi uma surpresa para mim. Depois de um tempo, eu consegui, né, colocar tudo dentro, vamos dizer assim, dentro da mesma situação de prioridade ou de realidade, para que eu pudesse desfrutar isso tudo ao mesmo tempo, mas tudo isso de uma forma bem racionalizada, para que eu não prejudicasse nem meu relacionamento com minha esposa, nem meu relacionamento com meus filhos, nem o próprio trabalho. Isso não foi da noite para o dia que eu consegui, né, ter equalizar essas situações, mas foi um grande desafio que eu enfrentei e que eu acho que atualmente, né, depois de quase 10 anos de Ministério Público, vai fazer 9 anos de Ministério Público, eu consegui, vamos dizer assim, equacionar isso tudo para poder, nem diz na linguagem popular, né, dar conta de tanta demanda que tem, seja como pai, seja como esposa e seja como profissional também. Eu vou fazer só uma observação. Você esqueceu de um pequeno detalhe. Você ainda consegue, nessa sua jornada, integrar os amigos. Nós somos amigos e nós realmente compartilhamos, tá, constantemente as nossas evoluções e os nossos desafios. Eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse momento de conversa, uma conversa ampla, uma conversa pública, e dizer que você é um amigo de fé. Humberto? As dificuldades que a gente enfrenta, a gente imagina, faz um prognóstico no começo, quando a gente começa a ser pai. E depois a gente chega à conclusão de que as coisas são diferentes, que os desafios são diferentes e alguns desafios são até maiores do que a gente tinha pensado. Mas a gente descobre capacidades, habilidades e vai superando. Um dos medos que eu tinha quando meu filho nasceu era a questão financeira. Eu disse, será que colégio, remédio, acompanhamento, esportes, essas coisas, será que eu dou conta? E eu descobri, no primeiro momento eu entrei em dificuldade. Mas depois eu comecei a estudar sobre o assunto, comecei a aprender sobre planejamento financeiro, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia aprender na minha vida, uma coisa que eu nem imaginava que funcionava. Sim.
E aí comecei a melhorou, teve esse crescimento. Aprendi a organizar meus horários. Tipo, eu pensava que eu não tinha tempo de ir pra academia. Eu tinha o tempo, eu não tinha a organização. Tipo, eu posso ir pra academia às 5 da manhã. Faço, vou trabalhar, resolvo minha vida. Então, o desafio é descobrir novas capacidades, novas habilidades e pegar isso e colocar na vida prática e alcançar os objetivos que a gente quer, que é também cuidar do nosso filho e se cuidar. Ou seja, são momentos que a gente vai percebendo como a gente pode crescer ainda, né, como ser humano e principalmente dentro da figura paterna, tá? Porque todas as nossas reações, todas as nossas ações e reações, elas refletem nos nossos filhos, Sim. seja física ou mentalmente. É isso mesmo, Berto. Parabéns. E assim, voltando um pouco às dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia como pais, vocês já falaram um pouco, mas eu queria trazer mais uma forma de transparecer para todos como vocês se sustentam, como vocês procuram apoio, seja pela religião, pela fé, pelas pessoas amadas, pelos círculos de amizade, pela própria rede de apoio que vocês construíram. Como é que vocês têm trabalhado isso para enfrentar as dificuldades? Bom, a gente, né, desde mais cedo, tanto eu quanto Isabela, sempre somos católicos, né, sempre frequentamos a igreja, né, católica desde a época de São Luís. Antes de eu casar com Isabela, a gente namorou por quase 12 anos. Desde 2000, a gente, entre namoro e casamento, desde 2002, né? Então, 23 anos, né? Que nós estamos juntos desde namoro a casamento. Então, desde que eu me entenda que eu namoro com Isabela, a gente sempre teve essa religiosidade, essa religião católica na nossa vida. E quando chegamos aqui em Teresina, apesar, né, dessa novidade, a gente manteve essa questão da religiosidade, que também nos fortalece espiritualmente. Com relação à rede de apoio, né, embora a gente não estejam presencialmente aqui no cotidiano, mas nossa família de São Luís, a gente conta com eles, seja no aspecto da orientação, de alguma dúvida, alguma inquietação que a gente esteja passando, a gente sempre se socorre, tanto com a minha família, vamos dizer assim, todos é uma família só, a minha família e a família de Isabela, mas tanto os meus pais, quanto meu irmão, quanto os pais dela, quanto as irmãs dela, a gente não estão aqui fisicamente, presencialmente o dia todo, mas sempre nos dão um suporte. Associado a isso, aqui a gente tem uma rede de amigos, né, que você faz parte, e a Naide também, do nosso ciclo de amizade. Uma das melhores coisas que aconteceram também na nossa vinda para cá foi os nossos amigos, entre eles vocês, que a gente sempre, né, desde quando eu cheguei aqui, a gente sempre se deu muito bem. A gente, nos nossos encontros, nos nossos jantares aí, no dia a dia, quando a gente consegue se encontrar, é sempre um prazer. Então, essas pessoas, né, e outras pessoas que eu posso citar aqui, mas não vou citar nomes para não esquecer, mas são vários amigos que a gente conseguiu fazer aqui, que se tornaram, eu falo, que se tornaram nossa família também aqui, né? Então, nossa família, a gente tem duas famílias, a família que está aqui no Piauí e a família que se encontra em São Luís. E a gente conseguiu também, né, nessa rede de apoio, ter algumas pessoas imprescindíveis que nos ajudam, né, nos auxiliam também durante toda essa jornada, né? Posso citar a Josi, né? A Josi trabalha com a gente, né? Nossa secretária que já está com a gente praticamente há 8 anos, né? Então, assim, ela já é da nossa família, né? Então, ela e outras pessoas também que sempre nos ajudam. Então, a gente busca isso, né? Na fé, nos amigos, na própria família, porque os desafios são muitos e diários, né? Então, a gente tem que tentar se segurar
nesses aspectos religiosos, de amizade e familiares, para que a gente possa enfrentar esses desafios que não são pequenos, tanto especificamente aqui da paternidade, que hoje a Gabi já está com 12 anos, né? Então, em nível pequena, mas hoje já está uma adolescente com 12 anos, né? Que as demandas já vão modificando, né? O João já está com 9 anos também, então essas demandas dele já estão modificando, né? Ela na adolescência, ele já na pré-adolescência, então a gente precisa estar se fortalecendo, né? Para esses desafios do dia a dia atualmente na nossa sociedade. E você, Humberto, onde você busca apoio nos momentos mais difíceis? Inicialmente, eu busquei apoio na fé, porque durante a pandemia só era eu e meu filho dentro de casa, e a gente tinha medo de ter contato com os outros parentes. Eu tenho um pai idoso, hoje tem 94 anos, e foi bem difícil. Depois da pandemia, e com o aconselhamento da minha psicóloga, eu fui atrás de amigos, primos, outros parentes que podiam ajudar. E isso melhorou muito minha vida, me possibilitou buscar um relacionamento, ter uma namorada, e me ajudou a descansar um pouco, porque um desafio muito grande de cuidar de um filho é a luta contra o cansaço. Só para você ter ideia, teve um dia que eu vi meu filho sozinho com a bola lá no campinho de futebol, esperando alguém aparecer. Não tinha ninguém, não tinha nenhum dos meninos lá, nenhum dos coleguinhas dele. E eu fui lá, fui jogar a bola com ele, mesmo sem saber jogar bola, cansado, e fui e ver ele sorrindo, alegre. Ele surpreso também, porque a gente nunca tinha jogado bola. Ele não sabia que eu conseguia jogar bola, nem eu não sabia que eu conseguia jogar bola. Que legal. E isso foi muito bom, foi muito gostoso. No outro dia ele disse: papai, minha barriga tá dolorida, e isso é porque tava rindo muito. E foi muito gostoso. E é nisso, a gente busca força até no próprio filho da gente, ver ele feliz também. É muito gostoso. Certo. Bem, vamos pro final da nossa conversa. Queria de vocês uma mensagem final. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para outros pais que enfrentam contextos parecidos, qual seria? A mensagem que eu posso deixar, Eni e amigos, é que o pai possa acreditar na sua sensibilidade, naquele seu olhar, principalmente quando verifica que seu filho ou sua filha precisa de alguma demanda, seja ela uma ajuda psicológica, seja uma ajuda de saúde em si mesmo, que ele possa ter esse olhar que eu tive também, juntamente com minha esposa, para detectar algumas demandas no nosso filho, e que os pais possam ter atenção ao seu filho, ao que ele expressa, ao que ele sente, para poder ajudá-lo. Às vezes, simplesmente é uma palavra, é uma conversa, que às vezes o filho não expressa, né, não consegue expressar, e o pai às vezes tem que ter, não só o pai como a mãe, mas nós estamos falando aqui da paternidade, mas que o pai possa ter essa sensibilidade de tentar visualizar ali no seu filho alguma demanda para poder ajudá-lo. Às vezes o filho está triste, né, e a gente não pode achar que não está precisando de algum auxílio, mas na verdade pode estar triste com alguma demanda, seja na escola, seja na sua vida particular. Então eu acho que esse olhar do pai, tentar detectar alguns sinais dos filhos, tentar perceber algumas atitudes no filho, é importante também para que possa ajudar, né, esse filho a enfrentar alguma dificuldade que porventura esteja passando. Perfeito. E você, Humberto, com a sua mensagem final? A questão de os pais, o pai, a mãe também, a gente tem um contato mais próximo com os filhos da gente. É um aprendizado mútuo. A gente se desenvolve desenvolvendo a criança também. E nesse caminho a gente redefine as prioridades. Porque a gente acha, num primeiro momento, que é muito importante trabalhar, ganhar dinheiro.
Mas também é importante conversar com o filho na hora de dormir, passar um tempinho com ele. E porque é coisa que não vai voltar. O tempo passa rápido. Muito rápido. E a gente não pode perder essa oportunidade de ver o crescimento do filho da gente. Isso é muito engrandecedor. Perfeito, Humberto, perfeito. Bem, estamos encerrando a nossa conversa. Eu trago uma frase que fortalece tudo que nós conversamos aqui hoje. A paternidade real não precisa ser perfeita, mas precisa ser comprometida. Que essas histórias sirvam para fortalecer outros pais e outras famílias. E para lembrar que mesmo em meio a desafios, ainda há espaço para afeto, cuidado e construção de vínculos profundos. Meu muito obrigado. Saio daqui dessa nossa conversa fortalecido e muito feliz. Muito obrigado.